Fala pessoal, beleza? Então bom dia a todo mundo, vamos lá fazer mais um vídeo, só que porém esse vídeo é um vídeo de revisão. Então nós vamos pegar os temas unidade 9 e 10 e vamos fazer uma revisãozinha rápida, porque dessas duas unidades eu vou tirar 5 questões para colocar um link do formulário nesse vídeo, onde vocês vão responder, tá? Então não vai ter nada fora dessa apostila também, né? Então vou pegar o CA, onde é mais resumido, então peguem o CA para a gente fazer essa revisãozinha. Então ali na página 2 do CA, tá? Página 2 do CA, populismo e ditaduras na América Latina. Então tem o populismo na América Latina, de modo geral, e o populismo no Brasil, a gente vai ver na unidade 10 também. Então ali o populismo, né? Ali diz o seguinte, nos governos paulistas, populismo, nos governos paulistas, o líder tem grande carisma e prestígio com a população, pois promove políticas públicas. Contudo, nesse tipo de governo, diversos mecanismos de controle são utilizados para que a autoridade do governante não seja contestada. Então, são mecanismos que eles usam para se tornar, né, para conseguir controlar e não seja contestada as coisas que eles acabam fazendo, né? Então eles acabam usando mecanismos que agradem a população do modo geral. Então algumas ações eles tomam e isso faz uma maquiagem para que outras coisas eles possam fazer e sejam contestados também. Então ali temos o populismo no México, temos o populismo na Argentina, tá? Eu não vou falar aqui agora cada um por um, porque senão não vai dar tempo, né? É muita coisa. Mas ali vocês podem se aprofundar melhor, né? Daí temos na Argentina com o Juan Perón, com a Maria Eva Duarte Perón, tá? Então temos os casos ali. Ali temos outros governos de caráter populista na América Latina. Então ali Bolívia, Equador e o Brasil. Então ali na Bolívia entre as décadas de 1950 e 1960, tá? No Equador 1930 e 1970, Brasil 1930 e 1950. Então vocês notem que o recorte, né, o recorte de tempo ali, da temporalidade é o mesmo. Então as pessoas acabam essa parte populista aconteceu muito no mesmo período em várias regiões da América Latina. Então era uma coisa bem comum nesse período. E temos as ditaduras ali, tá? Na página 3. Então as ditaduras, os governos ditatoriais, nos governos ditatoriais é comum ocorrer a censura e o controle dos meios de comunicação, a restrição de direitos políticos e individuais, a supremacia do poder executivo, a repressão e o uso de força contra opositores. Durante o século XX, várias ditaduras se instauraram nos países da América Latina. Então leia esses esquemas a seguinte. Então as ditaduras foram se instaurando e claro que ele diz a perseguição à oposição, censura aos meios de comunicações. Então assim, isso são coisas comuns quando você fala em ditaduras, né? Não existe oposição, a restrição aos direitos políticos, então partido único, né? Então tudo nesse sentido faz parte desse processo ditatorial, beleza? Bom, ali também tem alguns exemplos, né? Não vamos falar de todos, mas tem a Argentina. Então a Argentina... Deixa eu arrumar esse microfone aqui. Então a Argentina com Jorge Rafael Videla e Roberto Eduardo Viola, 1976-1983. Então tivemos ali Augusto Pinochet no Chile, 1973-1988. Então, se vocês forem ver também, é um outro recorte histórico nessa parte de ditadura, né? O populismo e agora a ditadura. Elas têm um recorte histórico bem parecido, então elas acabam quase que juntas, né? Até 90 e
em 90, 92, mais ou menos, elas têm fim. Então é muito semelhante assim, essas datas. Então essas coisas que acabaram acontecendo de uma maneira geral na América Latina. Tá? Então como se fosse... Aconteceu no Brasil, aconteceu no Chile, aconteceu no Uruguai. Então é uma coisa que aconteceu do modo geral, nesse mesmo período, em vários países latinos. Então ali daí temos a Bolívia, temos o Paraguai, o Uruguai, né? Então ali o Paraguai com Alfredo Stroessner, 1954, 1989. Então também, né? Vai até 89. Então ali foi uma ditadura mais longa, foi uma ditadura mais longa da América Latina, tendo apenas um único ditador. Forte presença de agentes secretos e repressão em larga escala. Então ali já foi uma ditadura bem longa, né? Você veja que ela vai de 54 até 89. Então são vários fatores assim, mas não deixam de ser muito semelhantes uns com os outros. Né? Bom, ali temos a Operação Condor, na página 4 do CA. Operação Condor foi uma aliança entre Argentina, Chile, Uruguai, Bolívia, Paraguai e Brasil, todos submetidos aos regimes ditatoriais. A finalidade dela era perseguir inimigos políticos, em especial os simpatizantes do socialismo. Então, de novo, tem uma repressão ao socialismo. Essa é a desculpa também nesse período. A operação era apoiada pela Agência de Inteligência dos Estados Unidos, a CIA. Esteve em vigor durante as décadas de 1970 e 1980. Foram 10 anos nesse período que durou. Revolução Cubana. Revolução Cubana, 1959, contou com a liderança de Fidel Castro e a participação do médico argentino Ernesto Che Guevara, que não era médico formado, mas já chegou a cursar medicina. Tinha como objetivo depor o ditador Fulgêncio Batista e evitar as constantes intervenções estadunidenses na economia e na política de Cuba. Então ali começou essa Revolução Cubana, que era mais uma liberdade contra os Estados Unidos, né? Tentar fugir das garras dos Estados Unidos, e esses seriam os ideais dessa Revolução Cubana. Então Fidel Castro, né, que foi o líder até há pouco tempo, e mais com o Che Guevara também, que fizeram essa participação na Revolução Cubana. Tá? A gente já comentou sobre isso em outros vídeos e tal. E a Operação Condor também ali, que era combater o socialismo, né? Então, alguns países que tinham, nesse período ditatorial, que eram combater o socialismo, né? Essa é a desculpa que sempre se dão nesse período, mas era combater o socialismo, e aqui Cuba, né, se declara depois socialista também com Fidel Castro e o Che Guevara também, que eram socialistas também. Bom, ali tem um esqueminha, né, que fala ali 1959, Revolução Cubana, deposição do ditador Fulgêncio, realização da reforma agrária, nacionalização de empresas sob Fidel Castro. Então fala um pouquinho como foi esse processo de Cuba, tá? Então ele fala nesse esqueminha também interessante. Dá uma olhadinha, que eu posso pedir também uma questão sobre isso, né? Sobre a Revolução Cubana, sobre a participação, algum esquema sobre ela. E ali também das ditaduras também. É interessante dar uma olhadinha também, lá no livro didático também, na apostila, né? Também ela já tem um conteúdo mais expansivo também, tá? Vocês podem dar uma lida lá. Pode não, deve. E na unidade 9 ali, na 10, desculpa, na página 8 do CA mesmo, tem o Brasil Populismo, que também entrou nessa fase do populismo também. Então ali temos um alinhamento com os Estados Unidos, na página 8 ali em cima, com a Guerra Fria, os interesses dos Estados Unidos nos países latino-americanos se acirraram, fazendo com que acordos militares e econômicos fossem firmados ao mesmo tempo em que forneciam empréstimos para o desenvolvimento econômico da América Latina. Os estadunidenses fortaleciam sua zona de influência ideológica e tentavam impedir o avanço do socialismo. Também combatendo o socialismo, sempre foi essa desculpa, né? E até hoje alguns lugares ainda têm essa ideia de combater o socialismo.
Observe a seguir a postura de alguns presidentes brasileiros em relação ao alinhamento político-ideológico com os Estados Unidos e suas respectivas políticas de governo. Então, ali tem o Eurico Gaspar Dutra, né? Em 1946, 1951, a gente já falou um pouco mais em outros vídeos sobre ele, né? Ali fala um pouquinho, fala um pouco resumido, então promulgou uma nova Constituição de 1946, criou o Plano Salter, né? Saúde, alimentação, transporte e energia, adotou uma política nacionalista, instaurou o voto obrigatório para pessoas alfabetizadas maiores de 18 anos, incentivava uma economia neoliberal, era favorável ao alinhamento com os Estados Unidos, bem favorável, tá? Diga-se de passagem. Tinha uma política anticomunista, fechou o Partido Comunista Brasileiro em 1947, então também ele, né, combatia o comunismo, o socialismo do modo geral, e acabou fechando esse partido em 1947. Constituição de 1946, ali tem mais algumas coisas, né? Restabelecimento do cargo de vice-presidente da República, mandato de 5 anos para presidente, restabelecimento de parte da autonomia dos estados e dos municípios, separação dos poderes do Estado. Ali temos na página 9 o senhor Getúlio Vargas, né? Que acho que, na minha opinião, merece um grande destaque, foi um grande presidente também. Então, Getúlio Vargas, 1951, 1954, esse foi um dos períodos, né, dele. Então, adotou uma política nacionalista, criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, a usina de elétrica de Paulo Afonso e a Petrobras. Então, ali foi um período de muito crescimento, eu acho, assim, com empresas na era Getúlio Vargas ali também. Concedeu o aumento de 100% do salário mínimo, ali também ele criou inimizade, vamos dizer assim, e desavença com a elite, né? Enfrentou greves e movimentos de oposição. Cometeu suicídio em 24 de agosto de 1954. Temos o Café Filho ali, que foi uma passagem mais rápida também, né? Governou apenas 14 meses, então nesse tempo tentou sanar a crise econômica alinhando aos Estados Unidos, mais um que se aliou também, e controlando a inflação por meio de contenção de salários. Mesmo governando por pouco tempo, enfrentou protestos e oposições. Então também já foi. E temos o seu JK, né? Que foi o Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1955-1960, foram 5 anos. E o seu slogan era 50 anos em 5. Ele prometia que o Brasil cresceria assim. 50 anos em 5 anos apenas com o seu mandato. Estabeleceu o plano de metas, incentivou a instalação de indústrias e empresas estrangeiras no país, construiu uma nova capital para o país, Brasília, né? Construiu Brasília, a fim de promover a integração da região centro-oeste com o restante do país. Contraiu empréstimos dos Estados Unidos e rompeu com o FMI, deixando o Brasil em crise. Aí temos o senhor Jânio Quadros, que vem depois, 1961. Governou por apenas 7 meses até sua renúncia. Retomou as relações com o FMI, afundando o país em dívidas externas, inflação e recessão. Tomou medidas polêmicas que fizeram adquirir fama de autoritário, tal como a proibição do uso de biquíni nas praias e proibição das brigas de galo. Então, já tinha comentado com vocês no outro vídeo sobre isso. Aproximou-se de países socialistas, como China, Cuba e Rússia, condecorou Che Guevara com a Ordem de Cruzeiro do Sul. Então, esse foi o momento que o Brasil se aproxima do socialismo, tá? Então, ele condecora até o Che Guevara nesse momento. Então, foi o momento que ele se aproxima desses países mais socialistas, como China, União Soviética e assim por diante. Tá? Bom, ali nós temos também o João Goulart, já assume depois dos 7 meses, né? Que dos 7 meses do Jânio, aí ele já assume ali e fica até 1964. Então, ali vamos colocar, na condição de vice-presidente, tomou posse como presidente após a renúncia de Jânio Quadros, assumiu o governo sob o sistema parlamentarista instituído pelo Congresso,
Tal sistema ficou em vigor entre 1961 e 1963. Em 1963, foi realizado um plebiscito que garantiu a volta do sistema presidencialista. Lançou o plano trienal e a implantação de reformas de base, que visavam retomar o crescimento econômico do país. Em 1964, Goulart sofreu um golpe de Estado que deu início à ditadura civil-militar, que a gente vai ver depois, tá? Que a gente vê depois no 11 ali, na unidade 11. Temos ali também a questão indígena e negra nesse período, tá? A gente falou também no outro vídeo sobre isso, eu dei um destaque ali. Então, durante os governos populistas, uma série de medidas foi tomada com o objetivo de integrar negros e indígenas à sociedade brasileira. Contudo, é importante lembrar que essa integração foi feita com base nos interesses do Estado e não levou em conta a necessidade das pessoas que continuaram sendo marginalizadas, sofrendo preconceitos e abusos. Então ali fala um pouco, né, que esses governos populistas queriam fazer integração, só que não levavam em conta as suas reais necessidades. Tá? Então ele tem um quadrinho rosa, também fala um pouco dos homens de cor, né? Tem também ali o Teatro Experimental Negro, então do Parque Nacional Tingui, fala algumas coisas também ali. Gente, então assim, a gente fecha essas unidades aqui, na unidade 10 também aqui a gente dá para colocar ali um alinhamento com os Estados Unidos, dá para dar um destaque, posso fazer uma questão sobre eles. Getúlio também acho que é muito, muito válido, né? A gente falar um pouco sobre Getúlio Vargas. Deixa eu ver aqui, o Juscelino também acho interessante, então vou dar um destaque para o Juscelino. E essa questão indígena também. São 4 itens que a gente pode marcar ali. Tá? Então daí a gente fecha essas 2 unidades aí com essa revisãozinha. E vocês podem já ter uma base, né, para estudar. E façam bem feito, gente, né? Caprichem nessas questões. Não coloquem colocopia, porque eu vou ver, tá? Eu ou zero a questão, ou eu dou uma nota muito baixa. Então faça certinho, se tirar uma nota boa, né? Tá fácil para tirar 10, então não tem muita dificuldade também, tá? Qualquer dúvida chama o prof também, a gente vai conversar, para ver se nessa live agora de segunda eu consigo fazer mais uma revisãozinha também, antes do teste, beleza? Um abração para todo mundo e até o próximo.